Um, dois, três e... Oi, seu fraco. Vai, um, dois, três e... Como é que eu Olá, seus fracos? E aí? E aí, seus fracos? Eu e meu amigo Rafael estamos aqui para apresentar aquilo que Deus tem proposto no nosso coração e a gente tomou coragem, enfim, estamos fazendo. O nome é de fraco para fraco, muitos aí não vão nos criticar, muitos daí vão falar que não tem nada a ver, mas a gente vai explicar na palavra, vai explicar agora o que significa. Nossa, eu quero esquecer. E ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações e perseguições e aflições que sofro por Cristo. Por quando sou fraco, então é que estou forte. Nesse primeiro versículo, Paulo está mostrando por que foi posto o espinho na carne dele. Porque Deus permitiu que Satanás colocasse o espinho na carne dele. Para que não crescesse uma soberba, uma autossuficiência no coração dele. Mas para que ele sempre lembre que ele não está pelo braço dele, pela força do braço dele, mas sim pela graça de Deus. Porque se ele não tivesse esse espinho na carne, com certeza ele estaria se confiando mais no braço dele, na força dele, do que no poder de Deus. E no versículo 8, está falando que Paulo suplicou 3 vezes para Deus, pedindo para que ele o retirasse do espinho na carne. Mas nessa palavra, Deus me deu o entendimento que Paulo, naquele momento, ele não entendeu, como muitas vezes não entendemos, por que a tentação, por que a nossa fraqueza vem, por que a fraqueza vem à nossa vida. Não é para nos atrapalhar, mas sim para nos ajudar. Porque Deus usa qualquer um, Deus usa até o mensageiro de Satanás. Ele usou nesse momento para que houvesse humildade no coração de Paulo. Que assim como muitas vezes não entendemos, Paulo não entendeu nesse momento. E no versículo 9, na continuidade do versículo 8, já continua Deus explicando o porquê da fraqueza dele. Nesse versículo Deus diz que a graça dele é tudo que ele precisa. E assim Paulo começa a entender, assim como no versículo 10 ele fala, que ele entende por que ele se orgulha da fraqueza. Porque a fraqueza serve para que a graça venha sobre a gente. A fraqueza serve para que a graça venha, e nós precisamos entender que a graça não é um favor merecível. A gente não merece a graça, por isso que nós recebemos através da fraqueza. Pelo momento em que a gente se ajoelha e fala para Deus: Deus, eu não mereço, tem misericórdia da minha vida, derrama a sua graça, porque eu sou cinza e pó, e o que sobra é barro, eu sou fraco, mas tu me faz forte através da sua graça. É muito interessante que o reino de Deus é totalmente ao contrário do que está aqui na terra. Aqui na terra eles vão dar muito ênfase para aquele que é forte, para aquele que é mais inteligente, mas a Bíblia vai falar que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser servir, que sirva. Então aqui a gente fala da fraqueza porque quando a gente está fraco, cara, quando uma pessoa fraca, ela precisa de alguém, ela é dependente de alguém. Então quando estamos fracos, a gente precisamos depender de alguém. Se alguém é Deus. A gente quer trazer o entendimento de vocês que quando você estiver fraco, cara, Deus está fazendo tu fraco para que você venha ter uma total dependência dele. É muito interessante que Jesus vai falar que aquele que não fizer que nem uma criança não herdará o reino dos céus, porque uma criança ela é totalmente dependente do seu pai, da sua mãe. E essa palavra também não é para a gente ficar pensando: então se a gente é fraco e só a graça de Deus, quando a gente entende que nós, como humilhados, seremos exaltados, então só porque tem a graça eu vou pecar livremente e Deus vai me curar. Não é isso, velho. Porque em 1 João fala: se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Então no começo do versículo você vai ver: se contudo alguém pecar. Não está falando quando você pecar, mas está falando se. Se pode ser que você peque ou não. Então nós temos que estar sempre atentos a ouvir a voz de Deus, para que nós resistimos ao diabo e ele fugirá de vós. E outro, irmão, a gente não está trazendo entendimento de você para você ficar frio espiritualmente, você viver uma pessoa fraca, não. A gente simplesmente, o nosso foco é trazer você a dependência total de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é a videira e nós somos o ramo. Se o ramo não estiver enjeitado na videira, não tem como dar fruto. E sem Deus não faremos nada. Então,
se não tivermos em Jesus, se não tivermos uma dependência total com Ele, não conseguiremos fazer nada, não conseguiremos fazer na força dos nossos braços. E é isso que nós tentamos passar neste canal. Nós tentamos passar a visão do reino que está na Bíblia, para que a gente possa atingir os jovens, atingir pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e não o nosso. Por que tu fez isso, cara? Começando? 1, 2, 3 e aí, seus fracos? 1, 2, 3 e aí, seus fracos?